Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, aleluia, amém? E eu quero louvar a Deus pela sua vida e pela sua presença aqui nessa noite. Você que está na sua casa nos acompanhando, que Deus abençoe também grandemente a sua vida. E eu convido você que está com a sua Bíblia a abrir no Evangelho de João, João capítulo 4, versículo 22. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. João 4, 22. Na medida que você for encontrando, você pode dizer aleluia, né? Isso. Amém. A palavra diz assim: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado pela tua presença nesse lugar e na casa dos irmãos que se reúnem aqui como nós em torno do teu santo nome. Que a tua palavra venha ao nosso coração e o Senhor, por conhecer e saber do que cada um de nós precisa, venha derramar a tua bênção nessa noite, Pai. Queremos mais de ti, cremos assim no agir do Senhor, por isso já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar-se, amados. Caiu um alfinete. Amém, amados? Aqui vai uma passagem para muitos conhecida, onde, mais uma vez, nós vemos o Senhor Jesus Cristo se valendo de uma situação comum para trazer grandes ensinamentos para a nossa vida. Para entender melhor aqui o contexto, ele está aqui conversando, quem conhece a história vai me ajudar, conversando com uma mulher samaritana. Pastor, o que isso significa? Jesus, ele era judeu, e havia uma espécie de uma divisão, uma dissidência também que adorava a Deus, que era chamados samaritanos, os habitantes de Samaria. E nesse momento aqui, havia uma certa contenda entre eles. Eles divergiam entre muitas coisas, a ponto deles serem assim, é como se fosse irmão de mal com o outro. O irmão que não fala com o outro, não quer saber do outro, porque eles tinham muitos pontos de divergência. E um deles, talvez aqui o principal, era onde cada um ali entendia que se adorava a Deus. Os judeus, eles tinham a seguinte convicção: o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. O samaritano dizia: não, a gente adora a Deus lá no Monte Gerizim. E a luta era feia. Aí Jesus, como sempre, quebrando todos os protocolos, quebrando os seus paradigmas, ele aqui, no momento que ele estava com sede, ele já quebra duas aqui. Primeiro, que ele vai conversar com uma mulher. A cultura judaica daquele momento dizia que o homem não conversava com mulher na rua, não podia falar com mulher. Então Jesus estava conversando com uma mulher, e ainda mais uma mulher samaritana. Então dessa conversa aqui, surge algo muito especial de Deus para a vida daquela mulher e para a nossa vida. O Senhor aqui, falando com ela, ele trata sobre algo que é um dos fundamentos
fundamentos da nossa adoração a Deus. E, consequentemente, quando eu falo de adoração, estou falando de relacionamento. A gente só adora aquilo que a gente conhece. Você entende isso? Só vou adorar quem eu conheço. Só vou adorar o que eu sei. Então, adoração também é uma forma de se relacionar. Aí Jesus, pegando a deixa desse conflito, disse: olha, está chegando a hora, e já chegou esse momento, está tendo esse problema de lugar de adorar, mas ele disse: olha, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. E ele diz ainda mais, que Deus, Ele está procurando. Tomara que Deus nos ache. Amém? Mas Ele está procurando quem? Os verdadeiros adoradores. Interessante, se Ele fala de verdadeiro pela lógica, se Ele fala de verdadeiro, então porque tem o falso, Ítalo. Tem os falsos adoradores. Ele está dizendo, e são esses que meu Pai procura. Porque Ele diz que Deus, Ele é Espírito, e Ele diz que é necessário, não tem negociação, é necessário que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito, como todo bom relacionamento tem que se basear na verdade, na sinceridade. Até porque Deus pense como Deus conhece o nosso coração. E pense como Deus está procurando. Num outro texto que Deus me levou diante dessa palavra que Ele quer tratar conosco nessa noite, eu poderia dizer o seguinte: é uma questão para a gente pensar. O que eu quero de Deus, amém? E o que Deus quer de mim. A primeira resposta a gente tem. O que Deus quer de nós? Que nós o adoremos. Que nós o adoremos. É o que Ele espera de nós. E o que é que a gente quer de Deus? Tem um fato que Jesus deixa isso mais muito claro, que vai ilustrar melhor para nós essa palavra que Ele trouxe para a mulher samaritana e que tem para a nossa vida. Um dos milagres mais famosos que Jesus operou foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem conhece essa história? Fantástico, né? Quando passa nos filmes eu acho muito bem representado. Aquela situação onde Jesus ali na sua pregação, muita gente atrás dele, e Jesus ele gostava de pregar e caminhar. Pense como ele andava, né? Era pregando e andando. Amém? Voltou. Você pode aplaudir Jesus? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer muito te abençoar nessa noite. Muito, viu? Muito. Então preste atenção aqui. Diante disso, o que é que acontece? Eles estão distante da cidade e os discípulos começam a se preocupar. Onde é que esse povo vai comer? Olha quanta gente. E vão a ele: mestre, manda esse povo embora, porque já está anoitecendo e aqui não tem lugar para comer não. Aí ele disse: não, vocês vão dar de comer para eles. Ele fez: nós sim, vocês vão dar de comer para eles. E agora trincou. Como é? Como assim? O que é que vocês têm aí? O que é que eles tinham? Como? Aí vem, traga então para cá isso aí. A palavra diz que Jesus pega os pães e os peixes, ergue aos céus, agradece, e no momento que ele baixa, está ali multiplicado. A Bíblia diz que milhares de pessoas, milhares, 2.000, 3.000. Detalhe que o judeu só fazia conta de homem, não contou mulher e criança, então pode multiplicar essa conta aí no mínimo por 2. Comeram e ainda sobrou. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Amém? Aí acontece um fato curioso logo após esse episódio. E é o que acontece depois
que o Senhor vai nos trazer aqui algumas reflexões para a nossa vida e ao mesmo tempo direção, para que a gente possa responder essa pergunta: o que eu quero de Deus? Porque eu sei o que Deus quer de mim. Ele quer verdade, Ele quer sinceridade. Olha o que acontece aqui depois. Lá no Evangelho de João ainda, você que está com a sua Bíblia, pode abrir, por favor, no capítulo 6. João 6, 23. Amém? Amém? Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e criamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como ele diz: vocês me viram, mas ainda não creem. Tudo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que quando o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Amém, amados? Como diz o outro, o texto, ele é autoexplicativo. Mas vamos lá. Vamos mergulhar mais um pouquinho nessa questão aqui. Nós vemos aqui de cara que o Senhor, mais do que a gente imagina, Ele conhece muito bem as intenções do nosso coração. Isso é fato. Deus sabe exatamente o que está no meu coração e no seu coração. Exatamente. Apesar de alguns acharem que conseguem esconder. Apesar de alguns imaginarem que conseguem escapar desse olhar de Deus. Jesus aqui de cara disse logo para aquelas pessoas que estavam preocupadas com ele, Martinha: Senhor, o Senhor chegou quando aqui? Como foi isso? O que é que ele fala? Na verdade, vocês não estão aqui porque vocês viram sinais, não. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão e está tudo de barriga cheia. A verdade é essa. Deus, Ele sabe exatamente as intenções do nosso coração. E claramente, Ele deixa aqui exposto
O quanto isso o desagrada na medida em que nós buscamos a Ele tão somente para satisfazer os nossos interesses. Aliás, eu creio também que você não vai querer nenhum tipo de relacionamento na sua vida onde a pessoa só queira tirar de você. Onde a pessoa vai estar do seu lado só por aquilo que você pode dar a ela ou fazer por ela. Quem gosta disso aí na sua vida? Não existe isso. Relacionamento por interesse, relacionamento só para satisfazer aquilo que a gente quer, isso não funciona. Se a gente não gosta disso, veja Deus, veja o Senhor. Sabe, amados, eu tenho que parar e pensar muito bem nisso. Por que é que eu estou buscando o Senhor? Qual é a motivação que tem me levado para Cristo? Veja só, Jesus, ele tem todo o poder, Jesus, ele opera milagres, Jesus faz maravilhas, ele é todo poderoso, amém? Mas ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, ele quer que nós possamos compreender que não é por isso que nós temos que estar nele, mas exatamente por aquilo que ele é para nós. Que muitos ainda de nós não estamos entendendo ainda. Não se trata do milagre, mas se trata do Senhor do milagre. Não se trata do que Deus pode fazer na nossa vida, mas se trata do que Deus é na nossa vida. E relacionamentos que, sabe, Deus conhece as intenções do nosso coração. E relacionamentos baseados tão somente em interesses egoístas, eles não subsistem. Eles só caminham até o ponto que a fonte estiver jorrando. A fonte acabou de jorrar? Ou então... Acho que volta aqui. Amém. Eu acho que quando aperta aí da pilha aí solta. Amém. Mas você vai sair daqui abençoado hoje. Por Jesus Cristo. É Ele que está nesse lugar, é Ele que abençoa a nossa vida, viu? Aleluia. É sempre Ele. Amém? Existem pessoas que elas amam pessoas, mas existem pessoas que amam relacionamentos. Tem diferença. Se eu estou com alguém só por aquilo, pelo relacionamento, pela companhia e tal, no dia que essa companhia falhar ou tiver algum problema, eu caio fora. Mas se eu estou porque eu amo, no dia que tiver problema ou luta, eu não vou deixar. Eu vou cuidar, eu vou insistir. Porque eu não amo o que a pessoa pode fazer por mim. Eu amo a pessoa. Jesus age exatamente assim. E quer que a gente entenda isso. Quando se fala de Deus, amados, é o que mais a gente vê. Eu estava falando aqui hoje. Quantas pessoas que estão atrás de Jesus exatamente só para isso aqui. Ah, porque eu preciso que Deus faça uma obra na minha vida. Aí vem, cadê essa obra que não acontece? Ah, essa igreja é fraca. Esse pastor é fraco. Esse lugar não tem unção não. Eu vou para ali, que ali tem, como é o nome? Tem poder. Nem poder, é com U mesmo. Poder. É o poder de Deus. É o fogo. É a glória, é lá. Aí vai para lá atrás, dá benção. Aí chega lá, não tem benção, vai para outra. E fica sempre assim, ó, pulando de um para o outro, buscando sempre atender suas expectativas. Deus, assim como eu e você, Ele não gosta de ninguém interesseiro. Você gosta de gente interesseira? Deus também não. É isso que Jesus está falando aqui. Gente, vocês não estão atrás de mim porque vocês estão preocupados comigo, não. Vocês vieram atrás de mim porque vocês descobriram que eu posso encher a barriga de vocês. E não foi para isso que eu vim, não. Quem está entendendo isso aí?
Quem está entendendo isso? E aí, quando ele vai explicando isso, aí a gente vai entender qual é a base da nossa relação com Cristo. Quando perguntam, mestre, então como é essa história? Como é que a gente pode fazer então essa obra? Explique melhor isso. E Jesus resume a base do que é a obra de Deus. A obra de Deus é essa, 2 pontos. Crer naquele que o Senhor enviou. Qual é a obra de Deus? Crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus, ele veio ao mundo para buscar e salvar quem estava perdido. Crer que Jesus Cristo existe. Crer que Jesus Cristo está vivo. Crer que Jesus Cristo está nesse lugar. Crer que Jesus Cristo é Senhor. Crer que Jesus Cristo é soberano. Crer que Jesus tem poder para salvar nossas almas. Crer que Jesus Cristo venceu a morte. Essa é a obra de Deus. Você está aqui porque você crê em quem? Glória a Deus. Glória a Deus. A obra de Deus é essa, é crer naquele que Ele enviou, em Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes a nossa fé, a gente diz que está em Jesus, mas não está não, irmão. Às vezes nossa fé está no homem. Às vezes a nossa fé está nas pessoas. Às vezes a nossa fé está no dinheiro que a gente tem no bolso. Porque Deus insiste nisso. Porque toda e qualquer fé direcionada para fora de Jesus vai nos levar à perdição. O que é que a Bíblia diz a respeito do ser humano? Ouça, Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem. Quando ele diz e fala sobre essa expressão, ele está falando que o contrário de abençoado é amaldiçoado. O contrário de bênção é maldição. Então, confiar no homem não é bênção. Por quê? Porque o homem falha. Ele diz que é como uma tamareira ali plantada no deserto. Vai secar, vai murchar e vai se acabar. Mas ele diz que bendito é aquele que confia no Senhor, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Quando vier o tempo da seca não vai ter medo, no tempo certo vai frutificar e suas folhas nunca vão murchar. Eu estou aqui porque eu acredito em Jesus Cristo. Eu subi nesse altar aqui porque eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estou aqui por Jesus Cristo. E é necessário que Deus, que conhece o nosso coração, a gente realmente deixe isso muito claro para Ele. Em quem você crê? A obra de Deus é essa. Crer naquele que Deus enviou. Deus enviou quem? Deus não enviou o pastor Edson. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por mim e para morrer por você. Deus enviou o Filho dele para dar a sua vida no nosso lugar. Você está entendendo isso? Crê em Jesus. Porque quem crê em Jesus não fica desapontado. Quem permanece em Cristo, quem está com a sua fé em Cristo Jesus, não está abandonado. Quem consegue entender isso aí? Onde é que está a sua fé? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você quer ver uma coisa? Eu creio, Jesus Cristo está aqui nessa noite. Jesus Cristo está aí com você, do seu lado aí agora. Jesus Cristo está na sua vida. Jesus Cristo está cuidando de todas as coisas. Então, isso é fé. Isso é fé. Por essa fé que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos aqui. E aquele que crê em Jesus, o mundo pode desabar à sua volta. Ele não cai não, porque a sua fé não está no mundo. A sua fé não está nas pessoas. A sua fé está no único que venceu a morte, no único que é todo-poderoso, no único que não nos deixa nem nos abandona. E aquele que conhece nosso coração. Terminando. Ele complementa dizendo o seguinte: eu quero dar para vocês um alimento que quando vocês trouxerem para a vida de vocês, vocês não vão mais ter fome, nem ter sede. Jesus se apresenta como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus
se apresenta simbolicamente como pão, o que ele está dizendo? Que ele é o único, ouça, o único que tem o poder e a capacidade de preencher todas as necessidades da nossa alma. O único que tem poder para satisfazer realmente e dar aquilo que a gente precisa. Por isso que eu digo que quem tem Jesus já tem tudo o que precisa. Eu falei isso de manhã, vou falar agora à noite. Amo minha esposa e amo meu filho, mas o amor que eu tenho por Jesus está acima do amor que eu tenho por eles. Você consegue entender isso? Amo a Cristo acima deles porque eu sei que foi Cristo o Senhor que me deu eles para a minha vida, que trouxe eles na minha vida. Você consegue entender isso? Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Existem pessoas que estão sofrendo, estão aí caindo, não estão permanecendo, porque estão tentando preencher as suas almas com aquilo que não é Jesus. Colocam pessoas na sua vida no lugar de Jesus. Estão comendo pão que se estraga. Estão comendo alimento que você come agora e amanhã você está com fome de novo. Pessoas que acham que a sua felicidade vai estar nas suas conquistas materiais, no seu status e em tudo. Amados, isso não preenche. Porque dentro do meu coração e do seu coração existe uma natureza divina, sim. E um espaço que só pode ser preenchido por Cristo, o pão da vida. É Ele que vai alimentar a nossa alma. É a partir dele em mim que eu vou ter força para permanecer, para lutar, para perseverar. Mestre, me dê desse pão. O pão da vida está aqui. Amém, amados? Quem lembra da oração do Pai Nosso? Como é? Sim. E aí? Eu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Sempre que eu rezava, quando eu chegava nessa parte, eu entendia que estava relacionado a alimento, a não deixar faltar a comida. Mas esse pão não é o pão, o alimento que a gente imagina, é Jesus Cristo. Que o Senhor nos deu Jesus Cristo hoje. Ei, Deus deu Jesus para mim e para você. Ele é o alimento que você precisa na sua vida. Só Ele sabe do que você precisa. Só Ele tem a direção para você. Só Ele pode preencher o vazio da sua alma. Isso é entender e adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nessa sinceridade, nós precisamos compreender e dar essa resposta. O que Deus quer de mim? Que eu adore em espírito e em verdade. E o que eu quero de Deus? Eu quero Jesus. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero a presença de Jesus em todo o tempo comigo. Eu quero esse pão da vida sobre a minha vida. E é isso que você tem que buscar. É isso que a gente precisa, irmãos. Até porque, vale um lembrete, tudo que você vai conquistar e possa conquistar aqui nessa terra, vai ficar aqui. A única coisa que vai para o céu é a nossa alma e o nosso espírito. E a gente só vai para o céu, a gente só vai morar com o Pai se o nosso coração for verdadeiro e sincero. Se a gente estiver aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se a gente reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então vamos rever. Porque Deus, Ele sabe o que está no nosso coração. Outra coisa que eu quero falar aqui. Não é que seja errado você querer buscar o milagre de Deus na sua vida, não. Escute, entenda isso. Deus quer, Deus pode e vai fazer o milagre na sua vida. Você crê nisso? Não é errado você orar a Deus, pedir uma bênção, pedir um milagre. E Jesus tem poder para isso.
O que Jesus não quer é que a gente se prenda a isso. Que a gente transforme isso no principal foco da nossa vida. Na verdade, os milagres serão a consequência de que o nosso foco em Cristo é aquilo que mais importa. E se Cristo é aquilo que mais importa, o que vier à minha vida ou o que não vier, eu vou dar graças a Deus, porque quem tem Jesus já tem tudo. A minha alegria, ela está em Cristo. É Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. E eu preciso entender isso aqui nessa noite. Amém, amados? Então vamos ser sinceros? Você está aqui por quem? Você falou e nessa hora Deus viu o teu coração. Pense nisso. Por que você está aqui nessa noite? Pastor, eu estou aqui porque eu vim atrás de Jesus. Amém, eu também vim. Eu também vim. Eu preciso de Jesus. Todo o tempo na minha vida. Só Ele para me dar forças. E só Ele para dar força para você. Por isso, esteja sempre sondando o teu coração. Porque nós temos muita facilidade de desviar o nosso foco. Nós temos muita facilidade de ficarmos impactados com as coisas. Aquele povo ficou impressionado, porque viu, Tiago, pão e peixe sendo multiplicado. Rapaz, que coisa fantástica. Olha o que esse cara faz. Não vai faltar mais peixe e pão para a gente. Tão focados nisso, não entenderam a mensagem, que diante deles estava o pão da vida. E às vezes ficamos impressionados com a aparência, com as coisas, com as conquistas, com os milagres, onde na verdade a gente precisa entender que a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Crê de verdade? Ele tem milagre para a sua vida. Ele tem milagre para a sua vida. E sabe qual é o maior milagre dele para a sua vida? É Ele dentro de você. É a presença dele na sua vida te sustentando todo dia e satisfazendo a fome e a sede da sua alma. Amém, amados? Quem veio aqui atrás de Jesus? Jesus está aqui para abençoar a nossa vida. Fique em pé no seu lugar, por favor. Que os olhos do Senhor, eles possam encontrar aqui, nessa igreja, os verdadeiros adoradores.